Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É tão bom trazer o Saref. O Saref, para os peregrinos que não nos conhecem, é um grupo de campos de férias católicos, e trazer o Saref aqui aos pés da Virgem Maria e consagrar o Saref à Virgem Mãe. Vamos começar a Santa Missa pedindo perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que escolhestes entre todas as mulheres a Virgem Santa Maria, cheia da vossa graça, para ser a mãe do vosso Filho, nosso Redentor, concedei-nos que, venerando o seu santo nome, sejamos livres de todos os perigos na vida presente e alcancemos com ela a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como as pessoas espirituais, mas como as pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé, cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa segundo o esforço do seu trabalho.
Nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Do lugar onde habita, contempla todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de cada homem está atento a todas as suas obras. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Nele se alegra o nosso coração. Em seu nome santo pomos a nossa confiança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios, que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Trazer o Saref aos pés de Nossa Senhora é uma alegria muito grande, especialmente este ano que o trazemos à Capelinha das Aparições, aqui mesmo. Normalmente celebramos missa, este grupo que vem aí, estes miúdos com bom ar e de t-shirt cinzenta, são o Saref. Isto de não ouvir, bem, esquece. E trazer a Nossa Senhora ao Saref é também, este ano, de maneira muito especial, trazer
aos pés de Nossa Senhora, o nosso querido Padre Duarte, cheios de gratidão e confiando a Nossa Senhora a sua vida. E neste dia de campo, para nós estamos num campo de férias, neste dia de campo andamos a rezar a vocação, olhando para a Virgem Maria. E é impossível chegar a Fátima sem ouvir a pergunta que a Virgem Maria nos faz aqui, fez aos pastorinhos e nos faz a nós hoje. Quereis oferecer-vos a Deus? Não serve para outra coisa o Sairef, senão para que esta pergunta te chegue ao coração e para que lhe respondas. Cá estou eu, estás bom? E que lhe respondas ouvindo toda a pergunta. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em reparação dos pecados com que Ele é ofendido e pela conversão dos pecadores? Queres mesmo suportar tudo o que for preciso, movido pelo amor de Deus que deixas entrar no teu coração e conduzi-lo, e conduzir a tua vida, suportar tudo o que for preciso para que a obra de Deus se realize, para que no que a ti te diz respeito, a obra de Deus se realize e através de ti se realize. Restaurar a humanidade, redimi-la do pecado e conduzi-la no caminho da santificação até à vida eterna. Estás disposto a tudo por isso? E não na zona, como se dizia, na grande área da tua pequena vida. Como se dizia hoje no nosso tema, de uma maneira assim meia curiosa. Mas deixando que o teu coração vá a todo lado, como os pastorinhos foram. Fizeram penitência, sacrifícios, para que nenhuma alma, em nenhum sítio do mundo, se perca. Eles tinham visto o inferno, Nossa Senhora tinha-lhes pedido, tinha-lhes feito esta pergunta, eles tinham dito que sim, queremos isto. Então Nossa Senhora disse, ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso consolo, o meu coração será o vosso refúgio. E agora temos que responder nós. Não há... A Virgem Maria não está aqui a fazer de conta que está aqui. Não está aqui uma imagem da Virgem Maria, senão para que nós nos lembremos que ela está realmente aqui a fazer esta pergunta a nós, que somos os pastorinhos que há. E pronto, e nós temos que responder. E isto é que é a vocação. Responder ao que Deus te pede. E nisto a Virgem Mãe nos ensina como ninguém, porque primeiro nos faz chegar a pergunta. E a pergunta, a vocação, é Cristo. Olha para Cristo e verás a tua vocação. E depois atreve-te a fazer o que Nosso Senhor fez no Evangelho. Eu não sei como é que se fala com uma febre, mas Nosso Senhor falou imperiosamente à febre de uma mulher doente e a febre deixou-a. Curar, ter o desejo de curar. Portanto, Nossa Senhora dá-nos a pergunta, dá-nos Cristo, que é a nossa vocação, a tua vocação. E depois dá-nos a resposta que somos chamados a dar. Os pastorinhos disseram, sim, queremos. Nossa Senhora, no nosso tema há bocado, também se dizia, Nossa Senhora não disse sim, quero, quando o anjo lhe anunciou que seria a mãe do Redentor. Disse, faça-se em mim. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Faz em mim. Que a tua graça trabalhe em mim, me faça. Que não seja eu a fazer,
que não sejam os meus esforços, os meus critérios, os meus projetos, as minhas manias a fazer a minha vida e a fazer o teu reino, mas sejas tu a fazer. Faça-se em mim. Queres que Deus faça em ti? E, portanto, queres ser alguém por fazer? Queres ser nada? Vazio de ti mesmo? Humilde? Ou queres negociar com Deus? Sim, faz, mas se não houver, até certo ponto, em certa medida, faça-se em mim segundo a tua palavra. Tenho que me calar, entretanto. Mas E Nossa Senhora continua a ensinar-nos. Continua a ensinar-nos e não nos poupa às dificuldades da vida. Nossa Senhora levou até aos pés da cruz o único apóstolo que foi capaz de ir até aos pés da cruz, porque Nossa Senhora levou, São João. Nunca lá chegarás, nunca lá chegaremos aos pés da cruz se Nossa Senhora não te levar. Se a fortaleza da sua humildade, se a bravura do seu faça-se em mim não te levar. Nós fugimos a 7 pés da cruz. A 7 pés da cruz. Pomos pedras em cima dos assuntos, não queremos encarar as dificuldades. E há muitas. Há dificuldades. Dentro de nós há muita coisa torta, muito pecado. Há dificuldades neste mundo, nas nossas casas, nas sociedades. Há dificuldades. E nós não as queremos escamotear, queremos amar a Deus e amar todos aqueles que Deus nos apresenta e que Deus ama para que os amemos. Vamos pedir a Nossa Senhora que cada um se sinta interpelado pela pergunta que aqui em Fátima se ouve sem cessar. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em reparação dos pecados com que Ele é ofendido e pela conversão dos pecadores? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queria que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda a parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja Católica, Nossa Mãe, para que, ajudados pelo Saref, continuemos a descobrir o tesouro que é viver assim. Com Maria, oremos ao Senhor. Pelo Papa Francisco, nosso Pai na fé, para que, alimentado pela esperança e verdade, continue a ser alento dos nossos corações. Com Maria, oremos ao Senhor. Pelos padres do Saref, para que continuem a aproximar-nos de Jesus, dando-nos sempre o seu testemunho de amor. Com Maria, oremos ao Senhor. Pelas famílias do Saref, para que, unidas na oração, continuem a ser exemplo da Sagrada Família nas nossas vidas.
Com Maria, oremos ao Senhor. Por todos os penitentes, para que encontrem em Nossa Senhora um exemplo verdadeiro de confiança e de abandono à vontade de Deus. Com Maria, oremos ao Senhor. Por todos os xarefes, para que continuem a ser santuários de Jesus no caminho das nossas vidas. Com Maria, oremos ao Senhor. Por todos aqueles que cruzam as suas vidas com esta capelinha, para que a Senhora de Fátima continue a ser o seu maior consolo. Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvindo, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e omnipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo, para que os nossos corações, iluminados com o fulgor do Espírito Santo e auxiliados pela intercessão da sempre Virgem Santa Maria, permaneçam sempre unidos a Cristo, vosso Filho. Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre, em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram,
as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhores, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças,
este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Apresenta lá, que eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Senhor, que nos fortalecestes à medida da palavra e do sacramento, fazei que, animados com o exemplo e a proteção da Virgem Santa Maria, afastemos de nós tudo o que é indigno do nome cristão e sigamos fielmente os caminhos do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promovais a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Martos, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso e Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.
e